Olá, graça e paz do Senhor Jesus. Como vai você? Tudo bem? Mais uma vez aqui pela graça do Senhor, trazendo uma palavra. E a palavra de hoje é algo essencial para a nossa vida. É a importância e o poder da oração. Nós vivemos hoje um tempo em que as pessoas parecem que não estão mais confiando tanto no poder da oração, não têm colocado todos os seus problemas e petições diante de Deus, como a palavra nos orienta, e a gente vai vivendo conforme as circunstâncias, como as coisas vão acontecendo e a gente vai sendo levado e simplesmente vai vivendo a nossa vida sem entender o quão importante é orar. Colocar diante de Deus as nossas petições. E eu queria trazer alguns textos para nós vermos juntos aqui, para falar sobre a importância e o poder da oração. Primeiro nós vamos abrir, eu quero que você abra, em Tiago, capítulo 5, versículo 13 ao 18. Vamos ler juntos. Tiago escreve e diz assim: está entre vós alguém aflito? Ore. Ou seja, essa pessoa que está aflita, ore. Está alguém contente? Cante louvores. Esse que está contente, cante louvores. Está alguém dentre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Essa pessoa doente, ela deve chamar os presbíteros da igreja. E orem sobre ele. E os presbíteros orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé, não o azeite, a oração da fé salvará o doente. Salvar no sentido de trazer cura. Não é vida eterna. Salvar, curar ou libertar. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Aqui não tem nada a ver com confessionário, é você ir ao sacerdote fazer confissão auricular. Aqui é o tratamento de uns irmãos com os outros para confessar as culpas uns aos outros, reconhecer as suas culpas uns aos outros. E orai uns pelos outros para que sareis, ser curado. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem, sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Esse chamado de Tiago aqui é para nós confiarmos no poder da oração, saber a importância da confissão mútua uns aos outros. Não é você fazer confissão auricular, mas confessar uns aos outros. É princípio bíblico. E ele diz o seguinte: vai tocar num ponto, você vai ver um pouco do que eu falo, que a Bíblia distingue justos e pecadores. No vídeo, onde tem uma pergunta, somos todos pecadores? Lá eu coloco que há essa distinção que a Bíblia traz. E aqui mais um texto, em que ele diz: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. O justo é aquele que foi justificado em Cristo Jesus. Então a Bíblia não vai dizer que a oração feita por um pecador. A gente ouve, e você vai ver no vídeo, não vou falar aqui. A gente ouve, somos todos pecadores. Lá no vídeo você vai entender. E aqui nesse texto está dizendo que a oração feita por um justo, justificado por Deus, por Jesus, pode muito em seus efeitos. E aí ele dá o exemplo de Elias. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Também é um texto que vai dizer sobre Elias. Não diz que Elias era homem pecador como nós, não. O texto diz, homem sujeito às mesmas paixões. Todos nós, homens e mulheres, temos desejos, temos paixões. E ele quer mostrar o seguinte: Elias era como qualquer um de nós. Você vai ver também no vídeo em que eu falo sobre que há um só mediador entre Deus e os homens. Elias era homem como qualquer um de nós. E hoje, irmãos, todos nós somos iguais. E todos temos acesso a Deus em oração. Então, tendo essas informações, nós cremos que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Você pode ter alguma situação que você talvez não esteja confiando tanto que vai dar certo, que vai ter resultado, que vai ter vitória. Eu te digo, a oração
pode trazer vitória para você. Seja cura, seja uma libertação sua ou de um familiar, uma vitória em alguma área da sua vida, do seu casamento, da sua família. Não desista de orar. Não pare de orar. Também tem outro vídeo em que Jesus pergunta, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Lá eu explico que não se trata de apostasia, mas a confiança no poder da oração. Então esse texto de hoje, de Tiago, é para nos mostrar que a oração, feita por um justo, pode muito em seus efeitos. Então eu quero que você creia no poder da oração. Tem outro texto que eu quero ler com você. Está na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14. Diz assim, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. No sentido de atender, responder à oração. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então aqui também é mais um texto que reforça a importância da nossa confiança no poder de Deus por meio da oração. Então, na verdade, não é a oração em si que tem poder. É o poder de Deus que se manifesta por meio da nossa confiança em Deus por meio da oração. Também não existe aquela ideia de fulano de tal ou igreja tal tem oração forte. Não existe oração forte. Existe oração com fé e oração sem fé. Tá? Então, muito cuidado com essa ideia de que alguém ou alguma igreja tem oração forte. A oração é privilégio, acesso a todos, aberto por Jesus Cristo, quando o véu se rasgou de alto a baixo, Deus demonstrando que a passagem para o Santo dos Santos está aberto a todo aquele que crê em Jesus. E aqui está um trecho mostrando que temos que ter confiança, que vamos orar e Deus vai atender. Mas é preciso um detalhe, uma condição. Seja segundo a vontade de Deus. Então, ainda que Jesus fala, tudo quando pedirdes na oração crendo recebereis, esse tudo, existe uma condição. A única condição é se é da vontade de Deus, se está de acordo com a vontade de Deus. E como saber? Para você que talvez não tenha lido ainda, leia a Bíblia, mas leia toda, leia de coração, procure entender, orando também, olha a oração de novo, orando para que Ele abra o seu entendimento e o seu coração para compreender as Escrituras e Ele revelar a vontade dEle para você. Existem situações específicas que talvez a Bíblia não traga claramente um versículo bíblico, mas você conhecendo o todo da Bíblia, conhecendo o caráter de Deus revelado nas Escrituras, você vai entender o que é da vontade dEle e o que não é da vontade dEle. E além disso tudo, do texto bíblico, existe o Espírito Santo que vai falar ao seu coração, que vai falar, mostrar o que é e o que não é a vontade de Deus. Existem coisas, queridos, que são desejos do nosso coração e devemos trazer diante de Deus os nossos desejos e as nossas petições. A palavra nos encoraja a isso. Ele diz que não devemos estar ansiosos por coisa alguma, mas trazer nossas petições diante de Deus, nossas súplicas com ações de graças. Então, confie. Confie que a oração ainda é um recurso necessário para nós hoje. Mas não somente um recurso para obter bênçãos. É o meio mais importante para a nossa comunhão com Deus. Não abra mão desse momento. Não abra mão dessa prática diária da oração, crendo que ela pode trazer muitos efeitos, desde que feita com fé, crendo no Deus que realiza todas as coisas, que tem todo o poder em suas mãos e que para quem nada há impossível. Para Deus não há nada impossível. O mais difícil que você pense, ou até impossível, Deus é capaz de realizar. E a oração é um meio para isso. Mas volto a dizer, não só meio para se obter bênçãos. É um meio de comunhão para que o seu espírito permaneça em comunhão, em vida com Deus. Faz parte do andar em espírito que a Bíblia tanto fala.
Nós que nascemos de novo, que fomos justificados em Cristo Jesus, precisamos andar em espírito todos os dias. Pode não ser fácil, mas é possível, e o caminho, um dos caminhos para isso, é a oração. Então, deixo essa palavra para você, que você creia que Deus pode operar de maneira maravilhosa por meio da oração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.